Oi, eu sou a Thelma e esse vídeo é sobre o submundo sumério. Então, dando sequência ao vídeo anterior sobre a descida de Inanna ao submundo, esse vídeo é sobre o submundo sumério. O que é o submundo? O que acontecia lá? Por que as pessoas tinham tanto medo do submundo? Por que havia tanta fantasia em torno desse local, da onde aconteciam os ritos funerários na época dos sumérios? Bom, para começar, o canto que fala sobre o reino do submundo, o mundo inferior, aonde aconteciam os ritos funerários, é um canto. O que significa isso? Significa que é um texto filosófico, não é um texto histórico, ele não conta a história real da deusa Inanna, ele transmite para o leitor a experiência do luto da deusa, do luto que o ser humano atravessa quando alguém morre na sua família, um amigo, um parente, sei lá, morreu alguém, a pessoa vai até o submundo em desespero, tentando resgatar o ser amado, a pessoa o parente, o amigo que perdeu, e enfim. Então, por ser um canto, ele é extremamente filosófico, ele tem uma característica técnica que não é histórica. Então ele vai nos contar, ele vai nos dizer mais sobre a experiência da dor do que sobre algo real, sobre um fato. E assim são os cantos, todos os cantos, diversos cantos, os cantos de Dante são assim, tá? Então existe uma técnica para escrever os cantos. Eles são mais elucidativos, mais fantasiosos, eles escondem códigos, eles escondem emblemas, coisas enigmáticas, para que o leitor ele tenha uma visão mais romantizada sobre o local. Então, quando você lê o texto como a descida da deusa Inanna ao submundo, você percebe que tem muitas características exageradas, como o Galatura e o Kujara, que são seres que foram criados pelo deus Enki, que atravessam as portas feito mosquito, que voam até o submundo, e lá eles ressuscitam a deusa Inanna através dos ingredientes que o deus Enki manda colocar na boca dela para que ela engula e tal. Isso tudo é muito fantasioso. O ministro da deusa Inanna que vai bater de porta em porta pedindo a ajuda dos deuses, pedindo ajuda para o pai de Inanna, o deus An, pedindo ajuda para o avô de Inanna, o deus Enlil, e os dois se negando a ajudá-la, e apenas o deus Enki sendo o deus bondoso, aquele que vai em auxílio da deusa Inanna. Então esse texto é um texto sumério mesopotâmico. Por quê? Porque ele exalta o clã do Sol, que é governado pelo deus Enki. Ou seja, eles estão dando ao deus Enki o poder ali sobre a situação, a bondade dele. Eles estão exaltando como ele foi um deus bom. Eles valorizavam muito mais o deus Enki ao deus da Babilônia, que é o deus Enlil. Então, a gente percebe que esse canto, ele é sim um canto que elucida uma dor, um sofrimento, mas existe um conteúdo histórico nesse canto. Ele é subjetivo. Ah, mas então o que pode ser histórico? O que pode ser extraído que a gente possa entender mais sobre essa cidade que realizava ritos funerários? Essa cidade que realizava ritos funerários era governada pela deusa, meia-irmã da deusa Inanna, Erikgal. Por que que ela herdou este reino? Porque o deus Enki decidiu que assim seria, porque ele teve uma filha nesse local, e ele decidiu que assim seria. A deusa Erikgal, ela se casou com um dos filhos do deus Enki. Então os dois, eles herdaram aquele reino para poder desenvolver e evoluir e tal. Só que ela era uma governante muito ruim, ela era uma administradora péssima. Então, isso fica claro nos textos. A deusa Inanna, ela vai até o submundo para os ritos funerários do deus da Muzi, como o deus Ningizida também foi ao submundo para os ritos funerários. Existe um canto sobre isso. Também da Muzi amava muito
Damuzi não, é Ningizida. Ningizida amava muito o deus Damuzi e ele desceu até o submundo. Também existe um canto sobre Ningizida, falando sobre isso, sobre a dor dele e todo o sofrimento que ele passou. Só que quando chega lá, a deusa Inanna percebe que a cidade é mal governada e que ela podia auxiliar ali a fazer coisas melhores. E a Erikgal sabia disso, sabia que ela ia querer tomar conta de tudo, sabia que ela ia querer tomar posse de tudo, ela se enfurece. Então, essa história provavelmente foi tem um fundo histórico, ela tem um fundo real nisso. Por quê? Porque a deusa Inanna, ela é vista como a salvadora daquele povo. Poxa, a gente tá aqui passando fome, a gente tá aqui desesperado, a gente não tem um comércio, a gente não tem uma plantação, a gente não sabe cozinhar, a gente não faz a libação aos deuses. E aí, de repente, chega essa deusa maravilhosa e fala: vou consertar tudo isso daqui. O que o povo quis? O povo quis o desenvolvimento, a evolução. E os deuses aprovaram isso, de certa forma. No canto, isso foi colocado de uma maneira grandiosa. Por quê? Porque o canto é sobre Inanna. Então ele enaltece o poder da deusa Inanna ali no submundo, chegando e arrasando com a cidade, morrendo, ressuscitando ao terceiro dia e falando: vamos arrumar isso tudo aqui. Então, assim, é um canto filosófico, tá? O que tem de histórico nisso, que nós podemos aproveitar, provavelmente é essa questão de ser uma cidade mal governada. Aí, onde ficava essa cidade? Onde ficava o cemitério dos Anunas? Onde eram enterrados os seus deuses? E essa é a questão, esse é o santo grau de toda a história da mitologia suméria. Por quê? O que representa um povo para os arqueólogos, um povo que é um povo evoluído, os ritos funerários desse povo. Aonde eles foram enterrados? Como eles foram enterrados? Qual é o processo que é realizado para que essas pessoas fossem enterrados? Qual é o sistema religioso? Qual é o ritual mesmo realizado ali pela família, pelos entes? O que tem disso para a gente aprender mais sobre esse povo? Exatamente isso é o que falta para que os arqueólogos eles possam comprovar a veracidade dos cantos sumérios, a historicidade desses cantos, tá? A gente não sabe onde está esse cemitério. E não é vergonha nenhuma a gente dizer que não sabe. Porque um verdadeiro pesquisador, ele não cria uma história para dizer não sei. Ele assume que não sabe. Então, assim, ninguém sabe onde fica esse cemitério. Aonde era esse local, aonde eram realizados os ritos funerários sobre os deuses Anunas, que os sumérios citam nos seus cantos, com tanta valorização. Onde é? Onde está? Tá? Ninguém sabe, ainda não foi encontrado. Aí a gente vai entrar no território das teorias. Aconteceu de alguns dias atrás um debate bastante caloroso até lá na comunidade do Facebook. Quem quiser conhecer a comunidade, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Foi dito num desses debates que esse local, o local do submundo sumério, ele deveria ser um local abaixo da terra, abaixo da crosta terrestre, porque é um local onde o sol não bate, porque é um local que está abaixo, abaixo, ele é inferior, ele é abaixo de alguma coisa, ele não está, não é um local acessível, de tanta facilidade assim para acessar e etc. Realmente, nos cantos, o que os cantos nos falam sobre o submundo o submundo é um local de difícil acesso. Se você vai para lá, você não volta. E é muito difícil chegar nesse local, tá? Você tem que pegar um barco e tem que descer o rio. Essa história do rio, a travessia do rio, ela é melhor contada no canto em que Ningizida desce ao submundo por deus Damuzi. Dá para visualizar a cena do deus realmente descendo o rio. Então, assim, o local para onde esses deuses iriam para fazer os ritos funerários é um local distante, de difícil acesso. As pessoas não voltavam mais porque elas estavam mortas, elas morriam. Vão voltar como? Tá morta, então não vai voltar, né? Criou-se uma fantasia, uma ilusão sobre esse local e algumas teorias disponíveis na internet nos dizem que
esses deuses, esse local onde os deuses eram enterrados, eles ficariam abaixo da terra. E isso não condiz com a realidade das evidências dos cantos. O que os cantos nos dizem então? Eles nos dizem que era um local de difícil acesso, era um local em que era mal governado, era um local em que a mãe da deusa Erikgal, ela se coçava, ela se atacava o ombro dela com as unhas feito picaretas. O que isso significa? Olha a filosofia desse canto. O que isso significa? O que significa atacar a própria pele com unhas feito picareta? Significa que ela se coçava, significa que ela tinha um problema de pele, tá? O cabelo dela era embaraçado como alho, né? Então ele era crespo, ele era sujo, ela não era uma pessoa bem vestida. Canto descreve também que ela não usava roupas de linho, ou seja, os deuses usavam, eles usavam, as pessoas na cidade da onde vinham os deuses usavam linho, e lá na região onde eram realizados os ritos funerários, não, ou seja, eles eram pessoas humildes, pobres, inferiores, o mundo inferior, submundo, eles estão abaixo dos outros mundos, não abaixo da terra. Não abaixo onde o sol não bate, não. O sol, ele bate nessa região, obviamente, porque haviam pessoas morando ali, porém, não é a região onde o sol nasce ou se põe, como é Mesopotâmia e Babilônia, tá? Eles estão separando esse local, então tem uma dica geográfica aí. Não é lá, não é nem na Mesopotâmia, nem na Babilônia que eles enterravam esses deuses. Assim como eles eram pobres, eles não faziam libação aos deuses, ou seja, eles não tinham cultura, eles não tinham estudo, eles não sabiam escrever. Então, essa teoria de que haviam pessoas morando abaixo da terra não é uma teoria condizente com o que os sumérios acreditavam, porque em nenhum momento eles escreveram sobre isso em nenhum canto, né? Em nenhum canto eles escreveram sobre viver embaixo da terra. Então o mundo abaixo, o mundo do abaixo, está mais relacionado a uma questão cultural e econômica do que uma questão geográfica, tá? Ele não é abaixo da terra. Então essa foi uma discussão que ocorreu na época, acho que umas 2 semanas, na comunidade. Eu tô trazendo aqui porque é interessante a gente debater o que tem na internet e que é muito fantasioso, é conspiração. E a gente trazer os fatos para a gente conseguir entender a filosofia que existe nesses cantos, tá? Mas eu não acredito em filosofia, porque filosofia é coisa pra gente que queria ser cientista e não se tornou. Essa é a maior bobagem que existe em toda a face da Terra, é coisa de gente que não sabe mesmo o que é filosofia. Por quê? Os cantos são extremamente filosóficos, é uma técnica literária, a filosofia faz parte disso. Os sumérios utilizavam isso muito, em todos os cantos deles, eles utilizavam essa técnica. E quando você pega para ler um texto, você tem que saber filosofia, porque se você não entende de filosofia, você vai acreditar que aquilo é real. É como a cobra falante do livro Gênesis. Você vai acreditar que aquilo é real, que eles estão querendo representar ali a verdade de uma cobra que falava naquela época, sendo que eles têm inteligência suficiente para pegar uma figura de linguagem e escrever ali algo que represente um povo, que represente um costume, que represente o povo serpente, que represente o clã do sol. Eles têm consciência do que eles estão escrevendo, eles não são idiotas. Eles usam uma técnica que vocês, que não creem e não estudaram filosofia, não entendem. E isso não significa que a filosofia não sirva para nada, pelo contrário. Isso significa que existe a possibilidade, um mundo de possibilidades na filosofia que muitas pessoas deixam de aproveitar porque simplesmente se negam a conhecer. Não quero conhecer, muito obrigada. Então, assim, vamos separar o que é filosófico, que são os cantos, e o que é histórico. Quantos textos históricos de fato os sumérios escreveram? 3. A lista de reis, a segunda lista de reis, tá, gente? Tem 2 listas de reis, a anterior ao dilúvio e a posterior ao dilúvio. Então, a segunda lista de reis é uma lista que é considerada histórica pelas universidades,
que estudam, né, as universidades que estudam os sumérios. A segunda lista é a lista do dilúvio. Sim, é considerada histórica a lista do dilúvio porque conta um sofrimento muito grande que aconteceu, tá? E é um sofrimento, é difícil ler aquele canto, pela dor que o escritor coloca naquele texto. Então ele é histórico. O terceiro são os registros. Registros, sim, registros. Eles registravam compra e venda de terra, compra e venda de mercadoria. Eles registravam tudo o que eles faziam. Então haviam registros, tá? Só esses três. O resto é tudo mitologia. Eles tinham essa consciência de que uma pessoa culta é a pessoa que cozinha, é a pessoa que se veste bem, é a pessoa que não tem cabelo embaraçado, que não tem coceira pelo corpo, ou seja, uma pessoa higiênica. Eles tinham essa consciência toda já há milhares de anos, 10 mil, 14 mil, até mais tempo ainda na história antes de Cristo. E várias outras características desse povo que nos dizem que a filosofia está presente. Uma parte interessante que capta muita curiosidade das pessoas é sobre os demônios. O que significa a palavra demônio, né? Daimon, é aquele que separa, aquele que a mãe que amamenta é separada do filho pelos demônios. Por quê? Porque eles são aqueles que separam. Os demônios, eles não são seres que fantasmagóricos e energeticamente monstruosos, a não ser de maneira filosófica, compreendem? Por quê? Porque se alguém chega e tira o meu filho do meu colo, porque ele morreu, porque precisa fazer o rito funerário daquele bebê que faleceu e etc e tal, ele pra mim é um monstro. Então aquela pessoa pra mim é um demônio. E aí filosoficamente vão pintar mais pra frente nas outras mitologias, na mitologia grega, na mitologia romana, na mitologia católica, eles vão aplicar isso como um ser infernal, do inferior, um ser que está abaixo dos outros seres, mas de forma monstruosa, tá? Esse mundo existe? Filosoficamente sim, tá? Se eu sou atormentada, até nos filmes até hoje, Freddy Krueger principalmente, quando você é atormentado por alguma dor, algo que te machuca muito, é o demônio que tá te atormentando. Porque filosoficamente ele está me separando da minha realidade. Filosoficamente ele está me proibindo, me impedindo de exercer aquilo que é natural para mim, que me faz bem, que me desenvolve, que me evolui, etc. Então ele é algo, o demônio, que ele faz? Ele separa você de algo que é bom. Então, também no texto em que Damuzi é preso, os demônios chegam para levá-lo, ou seja, para separá-lo da família. Então o demônio é aquele que separa, tá? Ele não é o ser monstruoso, a não ser filosoficamente, porque aí sim cria-se um mundo literário em que existe um monstro aterrorizante que vive num lugar efervescente, de onde saem chamas e tudo isso foi baseado no texto dos submundos sumérios. Os gregos copiaram dos egípcios, que copiaram que copiaram dos acádios, que copiaram dos amoritas e assim por diante. O que acontece? As pessoas elas criaram essa técnica literária para definir, especificar um local, que é o local do sofrimento, é o local da dor. É onde você vai sofrer, você vai chorar, e tem seres ali que são monstruosos e que vão tirar você daquela pessoa que você ama. Então essa é a definição de submundo, mundo abaixo, mundo inferior dos sumérios, que mais tarde se tornou Tártaro, que mais tarde se tornou inferno. Aí viu-se na criação desses seres monstruosos uma oportunidade de amedrontar o povo, porque nada melhor, mais fácil, mais rápido de você dominar uma nação do que através do medo. Então, essa sociedade ela foi construída na base do medo e não da filosofia. Eu odeio filosofia. Certamente, aqueles que odeiam filosofia, quem disse isso, não é o povo que diz isso.
Quem diz isso são as pessoas que se beneficiam da ignorância sobre a filosofia. Mas o povo ouve e repete, e aí não quer aprender. Usa como desculpa, não quero aprender filosofia. Mas, na verdade, a primeira pessoa a dizer não gosta de filosofia, não quero aprender filosofia, não sei o que lá de filosofia, é quem? É a pessoa que se beneficia disso. Tá? Porque se você compreende que o universo, que o inferno, ele é filosófico, você perde o medo do inferno. Quando você entende que o monstro é a dor, perde medo do demônio. Tá? Quando você entende que existe uma maneira mais racional, mais lógica, mais técnica de você compreender algo que foi escrito na mitologia bíblica, por exemplo, perdeu o medo. Aí ninguém mais te controla, porque você não tem mais medo, né? Então faz bem a gente conhecer todas as técnicas. Eu não vou me especializar, agora eu vou virar filósofa. Eu vou estudar, vou fazer faculdade de filosofia. Não, gente. Mas perde pelo menos o preconceito, porque todo preconceito é ignorante, todo preconceito é burro, né? Vamos parar de julgar as coisas antes da gente conhecer, da gente saber para que serve, tá? Então, assim, tem muita gente que estuda os textos sumérios, lá no grupo também, que acredita na mitologia. Gente, o que é mito? Mito é mito. O mito, ele é um arquétipo do ideal do ser humano. Ele não é real, tá? Então aí já virou filosófico. Voltamos para a filosofia de novo, ok? Então é isso que eu tinha para falar sobre o submundo. Tá bom? Deixem seus comentários, participem lá do grupo e muito obrigada!